Bom dia, amados. Ótimo dia a todos. Grande dia, excelente semana para os irmãos, amados e muito saudosos, né? Como dizia Paulo. Fazendo esse vídeo, amados, em relação a um assunto que eu acho simples para quem está lendo sobre ele, né? Mas simples, complexo e complicado. Porque ele é simples, ele é complexo, ele é complicado, ele é difícil de entender, de acordo com o tanto que a gente está envolvido com o assunto, né? Então, às vezes, alguém que está mais envolvido com esse assunto, ele vai ter mais facilidade de assimilar o que eu vou falar, que é sobre o dia do Senhor. E eu vou falar sobre esse dia, assim, eu preciso dizer que é na minha perspectiva, na forma como eu vejo a palavra de Deus, porque a minha ideia aqui não é brigar doutrinariamente com ninguém. A ideia é despertar os irmãos para a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus ela instrui que não há necessidade que ninguém nos ensine a respeito de coisa alguma, porque a própria unção, o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Desculpa. Então o objetivo é despertar os irmãos à leitura e à curiosidade do que é esse dia, né? Do que é esse dia. E eu separei aqui o livro de Joel, um livro pequeno, de 3 capítulos. E Joel, o interessante é que Joel, ele tem 5 expressões do dia do Senhor. Ele tem no capítulo 1, no versículo 15, fala, que dia, porque o dia do Senhor vem como uma assolação do Todo-Poderoso. No capítulo 2, no versículo 1, fala, tocai trombeta em Sião, dai voz de rebate ao meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. No capítulo 2, versículo 11, fala, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar. E também no versículo 31 do capítulo 2. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E também no capítulo 3, do versículo 14, que diz, multidão, multidão, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então ele usa 5 vezes a expressão o dia do Senhor. Só que se eu pegar os textos que eu disse fora de contexto, eu posso gerar um pretexto para eu falar o que eu quero dizer. Mas com temor a Deus, temor à sua palavra, eu não farei isso. Vou mostrar para os irmãos que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é um período sobre a terra. E a expressão dia ela é tão interessante, importante, ela encaixa tão perfeitamente no que a gente precisa entender, porque o dia ele começa, ele se desenvolve, ele termina. Então é um período de destruição, de tribulação e de ira, que ela tem um começo, meio e um fim. E você vai ver no capítulo 1, voltando aqui o capítulo 1. Então, no versículo 15 está falando do dia do Senhor. Mas antes, se a gente perceber antes, não vai dar para me pegar tudo, porque senão a ideia é despertar mesmo para a leitura. Depois o irmão lê o livro de Joel, é pequenininho. Mas se você pega o versículo 4, ele falando dos gafanhotos, o cortador que comeu, o que deixou o cortador comeu o migrador, o que deixou o migrador comeu o devorador, o que deixou o devorador comeu o destruidor. Isso é uma linguagem figurativa, porque esse gafanhoto, ele é uma característica de um povo. Por que eu sei? Porque ele vai continuar. No versículo 6, ele fala assim, porque veio um povo
contra a minha terra, poderoso e inumerável, seus dentes são dentes de leões. Ele tem queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra os seus sarmentos. Lançou por terra e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta, aí vai falar para lamentar, e no 9 vai dizer assim: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enludados, estão de lutos. O campo está assolado. A terra de luto, porque os cereais está destruído. A vide se secou, a oliva se murchou. Envergonhai-vos, lavradores, e uivai vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai-vos, sacerdotes. Uivai, ministro do altar. Vinde, ministro do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai a assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus. Clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor vem como a assolação do Todo-Poderoso. Então, você percebe que o migrador, o gafanhoto, ele é a característica de um povo que vem contra a terra de Israel e assola e traz destruição. Ah, que dia! Então, ele começa, o dia do Senhor, ele começa com um povo que vem. O livro de Joel, ele não fala do anticristo, ele fala do povo do anticristo. Outros profetas falam mais do anticristo. Então vamos ficar só com a questão do povo. O que é o povo do anticristo? Então você percebe que o povo, vem um povo e torna a terra de Israel em assolação e destruição. A Bíblia está dizendo no versículo 1 que esse povo, que esse dia, que quando eles vêm, esse dia é o dia do Senhor, dia de assolação e de destruição. Então se começa o dia com um povo vindo. No capítulo 2, quando fala tocar em trombeta em Sião, dai voz de rebate no meu santo monte, perturbe-se todos os moradores da terra de Israel, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Agora ele vai falar das características desse povo. Ele vai dizer assim: o dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvem e negridão. Assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde os tempos antigos nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos em diante de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás chama de que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalo e como de cavaleiros. Assim correm, estrodeando como um carro, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, devorando o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Aqui é a característica desse povo, que é um exército que está vindo. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho sem desviar da fileira, a posição de exército. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, remetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas pelas janelas, entram como ladrão, diante dele tremem a terra, e o céu se abalam, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram-se o seu resplendor. O Senhor levanta a voz do seu exército, esse povo
que está vindo contra Israel, se organizando, que destrói tudo, ele, no primeiro momento, é o exército de Deus. Porque Deus está usando esse povo para corrigir e para castigar os judeus. Então, nessa perspectiva de corrigir e castigar os judeus, é o exército de Deus, esse povo terrível, que faz o que faz. E fala, é o exército de Deus, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem pode suportar? Quem pode suportar? Esse dia que um povo se levanta. Então aqui, ó, no capítulo 1, versículo 15, é o início do dia, que é um povo vindo. Aqui é o desenvolvimento do dia, que é o povo invadindo. É a organização do povo para invadir. E como que é a característica desse povo, como que eles fazem. No capítulo 2, no versículo, então nós falamos de três dias, que são os mesmos dias, só que é um período, esse dia é um período, não é de 24 horas. No versículo 12 do capítulo 2, Deus chama o seu povo ao arrependimento. E é interessante que se os judeus, se Israel, se o povo de Deus, eles se arrependessem antes do mal, Deus não deixaria esse povo vir contra eles. Mas o problema é que eles só arrependem no final. Então já aconteceu a vinda do povo e já trouxe a destruição e miséria sobre o povo, a terra de Israel. Deus fala assim, no versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então o mal que vai vir sobre a terra de Israel, se eles arrependessem antes de vir, no começo, arrepender agora, Deus cessaria. Mas como nós sabemos que, como Paulo fala, que eles são duros de coração impenitente, acumula ira para o dia da ira. Então a gente sabe que eles são duros de coração. E que vai ser, a conversão deles vai ser no final da tribulação. No versículo 20, vamos supor que eles arrependidos, na verdade eles vão arrepender no final. Deus já fala no versículo 20 do capítulo 2, fala assim, mas o exército que vem do norte de Israel, que bate com todos os profetas falam. Eu o removerei. O mesmo exército que Deus está falando que é dele, para corrigir o povo, agora Deus já está falando, o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar ocidental. E a sua retaguarda e o seu mau cheiro subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Então, ou seja, ainda é o dia do Senhor, que começa com o povo vindo, continua com o povo invadindo e destruindo. E esse dia ele vai agora reverter o dia. É o mesmo dia, é o mesmo período, é o mesmo tempo. Ele vai reverter contra quem se voltou contra os judeus. Aí, quando chega no versículo, eu não vou... Os irmãos leem depois, que é muito rico. Aí quando chega no 28, que fala da conversão dos judeus, que Deus vai derramar o seu Espírito sobre eles. Aí Deus fala, mostrarei prodígio no céu e na terra, fogo, coluna e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Isso está liga no que Jesus disse, de poder, do que acontecerá com o céu quando o Filho do Homem estiver vindo sobre as nuvens do céu. Vai abalar mesmo, ele está vindo. Isso ainda está dentro do período do dia. Porque o Jesus, ele está... Quando o sol escurece, a lua não dá sua claridade, a lua escurece, o sol não dá claridade, ainda está dentro do tempo, do dia do Senhor. Porque, então, agora aqui, está vindo, esse dia está comparando com a vinda do Senhor. Então, o dia começa com o povo invadindo a terra, sitiando a terra e destruindo a terra, dissipando o povo judeu. O dia começa, o dia segue com o povo destruindo a forma como eles vão fazendo. O dia ele vai se desenvolvendo e agora nós chegamos numa parte do dia em que Cristo está vindo para salvar o seu povo. Cristo está vindo. Que é que o sol se converterá, a lua não dará sua claridade, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas o dia ele já veio, ele já começou. Espero que os irmãos tenham me entendendo. A ideia aqui é nos despertar para a palavra e para os irmãos correr para a palavra. Alimento, nosso alimento. No capítulo 3, nós vamos ver que agora chegou o juízo. E também é o dia. Fala, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer no vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, lançando sorte sobre o meu povo, repartindo a minha terra entre si, lançando sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes e meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É vingança que quereis contra mim? Assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. E vai falar e vai desenvolver aqui o assunto. No versículo 3 fala assim, na verdade no versículo 12 fala assim, levantam-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor, que é os mesmos inimigos de sempre, porque é eles ali, os em redor, que vão contra os judeus. A Bíblia está recheada disso. E no 14, multidão, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então esse dia vai ser o dia em que Deus vai julgar os inimigos em redor. Deus vai ser o dia do juízo. Faz uma alusão ao grande trono branco, mas eu não vou entrar em muitas coisas. Mas eu quero mostrar para os irmãos que o que dificulta, se você pega o profeta Joel e você percebe esse dia que demora anos, é um dia parece que é mais... que parece dar a impressão que ele se estende para o milênio, que ele começa com o anticristo vindo, ele dá mais de 3 anos e meio, o dia do Senhor, pelo que parece, pelo profeta Joel. Pelo que parece. Então, ele vai entrando para dentro chega o juízo. Então, quando você vê nas cartas, os apóstolos falando do dia, é necessário identificar o que eles estão dizendo. O dia é a vinda sobre as nuvens? O dia é o anticristo vindo contra o povo de Israel? O dia é o período do anticristo, que o anticristo já está em Jerusalém? Que o povo já está dentro da cidade destruindo tudo? Entende? Que dia é esse? O dia é o juízo de Deus? Que vai vingar os seus inimigos? Os inimigos de Israel? O inimigo de Deus?
Por isso que fica difícil identificar nas cartas dos apóstolos. Mas esse dia é o dia do Senhor, é um período longo, período não é de 24 horas. E ele é perfeito para explicar essa questão do... O dia é uma expressão muito boa. Então fica a a ideia minha de estar despertando os irmãos para esse dia, para a leitura da palavra. Quero agradecer, eu estendi muito, porque assim, eu nem falei eu só falei de um livro, assim, passando rápido. Eu estava tentando passar o mais rápido possível, por causa do tempo. Acabou que chegamos a 20 minutos, mas eu quero agradecer, obrigado. Quem conseguiu ouvir esse vídeo todo, acredito que Deus vai beneficiar muito aí em relação à palavra, em relação à sede da palavra, alimentar, tirar dúvidas que a gente surge muito no coração da gente sobre essa questão do dia do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente, viu, gente? Um ótimo dia para vocês.